Você está assistindo ao canal IBBJ. Não deixe de se inscrever se ainda não for inscrito, ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade e curtir o nosso vídeo. Deus abençoe e um bom culto a todos. Graça e paz, meus amados. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Estamos aqui para louvar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Queria mandar um beijo para todos os irmãos. Eu estou com muita saudade de vocês. Ronaldo da Edilane e todos os outros irmãos aí. Um beijo especial em cada um de vocês. Amém? Vou pedir para a Thalita estar conduzindo a partir de agora. Aleluia. Que você esteja feliz por estar participando deste culto. Amém. Nós vamos começar com uma canção que diz: estou no teu lugar, na minha casa, na minha família. Mas antes disso eu quero declarar sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, palavras de encorajamento, palavras de motivação, a qual o Senhor nos deixou em sua palavra, que é verdadeira, que é eficaz, que é fiel. Amém? Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Não fui eu que ordenei você? Seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Josué 1:9. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Salmo 27:14. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos e do Ocidente ajuntarei você. Isaías 43:5. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Salmo 27:1. Que você possa colocar essas palavras no seu coração e com ânimo e com alegria adorar ao Senhor. Coloca aí no último volume para adorar ao Senhor. Aleluia. Porque Ele é digno da sua adoração, Ele é digno da sua alegria. Amém? Seja forte, seja corajoso, continue e não pare. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Estamos reunidos para adorar ao único que é digno.
Jesus. Cidade, tão de lugar, nessa nação, e da glória entronizado nos louvores do teu povo, reina, reina. Aleluia, você pode aplaudir aí o Senhor em sua casa. Ele é digno, Ele é dono das nossas vidas, amém. Ele é tão cuidadoso conosco, meus queridos. E eu acredito que você também esteja sentindo o cuidado de Deus em sua vida. Nós aqui temos sentido o cuidado de Deus o tempo todo. E Deus trouxe há algumas semanas uma palavra ao meu coração, que está em Lucas, no capítulo 5, quando Jesus está junto ao lago de Genezaré. E ali a multidão começa a apertar ele para ouvir sua palavra. E de repente ele avista, bem longe, eu acredito, alguns homens, alguns pescadores lavando as suas redes. E aí, o que aconteceu? Ele foi junto, deles. Ele viu todo aquele movimento e ele chegou perto deles e disse: olha, coloca um barco mais um pouco na água, E ali Jesus se assentou ao barco com eles e continuou pregando a multidão. E depois disso, ele falou assim para Simão: olha, Simão, vamos mais profundo. E aí Simão vira para Jesus e fala assim: mas nós trabalhamos a noite toda, nós não pegamos nada. Nós não pegamos absolutamente nada. Eu acredito que quando Simão estava ali lavando as redes, ele deveria estar cansado, a noite toda. Eu nunca pesquei, mas os mais experientes aí sabem que deve ser muito cansativo. Imagina a noite toda. Imagina se quando você depende disso para o seu sustento, muitas vezes. Imagine a frustração, a vergonha, a fadiga de Simão. E Jesus, os vendo de longe, falou: olha, coloca o barco mais profundo, para um lugar mais fundo. E Simão falou: mas nós trabalhamos a noite toda. Ele deveria estar cansado. Mas uma coisa que fez toda a diferença foi quando ele disse assim: mestre, nós não apanhamos nada, mas sob a tua palavra eu lançarei a minha rede. Essa é a diferença para nós cristãos. Quando não há mais esperança, quando há cansaço, quando a gente tem vontade de parar e estacionar, nós lembramos que há um Deus que cuida de nós, que há um mestre que nos ensina sobre as dificuldades da vida e nos consola e nos faz ir adiante mesmo quando a gente não quer. Esse nome é Jesus. Ele sabia das necessidades daqueles pescadores. E a palavra diz que indo eles lá pro fundo, eles pegaram tanto peixe, que eles tiveram que pedir para outros pescadores o ajudar. E mesmo assim a rede não se quebrou, a rede não se rompeu, a rede não se rasgou. Eram inúmeros peixes enormes. Sob a tua palavra eu lançarei a minha rede. Você pode fazer isto nesta noite: Senhor, eu não estou enxergando nada, eu tenho vontade de parar. Olha, Deus, está difícil, mas sob a tua palavra eu lançarei o meu coração.
Espírito do Senhor está sobre ti e Ele te ungiu para pregar boas novas aos oprimidos, libertar os algemados. Você é importante para o Senhor. Não encubra os seus dons, os teus talentos. Ressuscita, levante-se e adore ao Senhor. Prossiga, prossiga. Olhe para o alvo, diz o Senhor. Olhe para mim, o autor e consumador da sua fé. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Eu viverei e cumprirei os propósitos. Lance a sua rede nesta noite. Lance a sua rede sobre a palavra do Senhor. Lance a sua rede. Ela não tem peixes, mas lance a sua rede. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Aleluia. E cumprirei os propósitos de Deus. E cumprirei os propósitos de Deus. Senhor, te damos graças por isso. Ai, ai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Lance a sua rede nesta noite sobre a palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. A graça dele nos basta. A graça dele nos basta. O seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque quando somos fracos é que somos fortes. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração. Usa o som
Aperfeiçoa-me.
servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os Deus, ajuda-nos, Senhor, a contar os nossos dias, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a contar os nossos dias, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Aleluia, aleluia, Senhor. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, Ele apareça, ele apareça, ele apareça. eu me constranja com a sua glória, todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus amados. Que esses louvores encontrem morada em cada coração. Que a palavra de Deus ela encontre o melhor lugar no seu coração. Prepara aí o melhor lugar no seu coração, para que ela entre e faça e surta o efeito necessário dentro de cada casa, dentro de cada lar, dentro de cada família, Deus. Ah, Deus, oramos por filhos, Deus. Ah, Senhor, oramos por nossos filhos, Pai. Ah, Deus amado, eu represento uma nação de pais e mães que oram por filhos, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que possa guardá-los, Deus, para a glória do Teu nome. E que eles possam viver para a glória do Teu nome. Aleluia.
cada procura de Deus. Ah, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos ensina, Senhor, nos ajuda, Pai, a contar as nossas vidas, para que a gente alcance, Deus, para que a gente alcance, Deus, sabedoria, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te exaltamos, nós te exaltamos. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos para os avisos da EBVJ. Essa é a conta por onde os irmãos podem estar contribuindo com as suas ofertas para a construção do novo templo. Essa é a conta corrente por onde os irmãos podem estar depositando ou transferindo seus dízimos e suas contribuições regulares. Para ofertar para a reforma da casa da Ju através de transferência ou depósito, use a mesma conta, mas acrescente 10 centavos para que o destino da oferta seja identificado. Por exemplo, R$30,10. A conta que vamos usar é a conta corrente, usada para dízimos e contribuições normais. Olá, irmãos, graça e paz. Espero que esteja tudo bem com vocês aí. Bom, eu sou o Rafael, se de repente você não me conhece, e nessa noite vou meditar com vocês na palavra do Senhor. Já quero pedir para você ir pegando a sua Bíblia aí, seja ela no celular ou física, né? Se de repente você está assistindo pelo celular, pega a Bíblia física para você acompanhar comigo. Vamos nessa noite, irmãos, meditar na carta de Efésios, tá? De Paulo aos Efésios, e eu quero que você pense comigo sobre alguns versículos, e na verdade nós vamos passar por alguns capítulos e versículos, e eu já quero deixar aqui como conselho para você, essa semana, se propor no seu coração, como desafio até, a meditar nesta carta, a ler aí os 6 capítulos de Efésios durante a semana. De repente você pode se programar para ler um capítulo por dia, então de segunda a sábado você vai ter lido aí toda a carta. É uma carta sensacional, por muitos estudiosos é considerada aí a obra-prima de Paulo, né? Uma carta que traz muito teor teológico, fala muito do amor de Deus,
É uma carta que não vem diretamente falando com um propósito na questão de corrigir algo na igreja ou de dar uma direção, como nós vemos em Coríntios, como existem outras cartas que Paulo escreveu para solucionar problemas, ou como as cartas pastorais, onde Paulo escreve a Timóteo para que ele tenha alguma direção específica, ou também a Tito. Mas esta era uma carta acreditada até por estudiosos ser uma carta circular. Em muitos manuscritos até, no primeiro versículo ali onde Paulo se apresenta e fala que é a carta de Paulo aos Efésios, essa parte aos Efésios ela é tirada, ela está em branco, para que ela possa ser lida em outras igrejas. Então, com certeza é uma carta que serve para nós nos dias de hoje, e eu tenho certeza que ela vai falar aos nossos corações. Eu vou ler com você dos versículos de 1 ao 5 nesse dia e vamos meditar sobre eles. O título dessa mensagem, eu peguei o que está de fato ali, pelo menos na minha versão aqui da Bíblia, como subtítulo, a partir do versículo 3, que diz: As bênçãos espirituais em Cristo. E eu creio que essas bênçãos espirituais em Cristo são para nós no dia de hoje. Amém? Fica aqui comigo então, vamos orar nesse momento. Creio que você já tenha pego aí a sua Bíblia, então nós vamos orar para meditar nesse texto, tá? Vamos ler o texto primeiro e depois orar sobre ele, né? A palavra do Senhor fala ao nosso coração e depois nós meditamos sobre ela. Então, Efésios 1, no versículo 1, eu estou lendo na versão Nova Almeida atualizada, tá? Vou ler do versículo 1 ao 5. Então, carta de Paulo aos Efésios 1, versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. É uma carta um pouco diferente. Paulo começa ali com uma introdução breve sobre ele, e depois ele vem com um momento de louvor muito longo. Esses versículos, se você olhar ali nos originais, o versículo do 3 até o 14 é uma frase só no texto original. Então ele vem com esse momento de louvor muito estendido. Eu cortei aqui para caber no nosso tempo. Nós vamos ver até o verso 5, pelo menos vai ser assim hoje. De repente a gente possa continuar outro dia, tá? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por tua palavra, Pai. Muito obrigado porque ela está hoje em nossas mãos, seja de forma digital ou física. O Senhor está querendo, desejoso falar aos nossos corações através dela. Espírito Santo, ministra em nosso coração essa noite. Que o Senhor, Deus, Pai, que o Filho, Jesus Cristo, possa tocar em nossos corações através do teu Espírito. Nos colocamos diante do Senhor essa noite, Deus, como necessitados de Ti. Precisamos do Senhor, que possamos sair nesse dia, nesta noite, de forma diferente, Deus, com mais desejo pelo Senhor, Pai, que possamos sair ansiosos, Pai, desejosos pelas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Bom, você está me vendo aqui com fone, estou usando para tentar não pegar os ruídos aqui da rua, tá? Da casa também, né? Tenho 2 pequenos aqui brincando E aí espero que você consiga nesse momento estar focado. Vamos lá. Sei que não tem sido fácil, né? Eu também tenho os meus, como eu disse aqui, correndo até mesmo nos horários de culto. Mas vamos meditar na palavra do Senhor. Vou ler de novo e agora vou explicando, tá bom? Vamos conversando sobre isso. E você está aqui com os comentários também, pode falar algo, se você quiser, fique à vontade. Está dizendo lá o começo, né? O primeiro versículo, Paulo, ele se apresenta, o apóstolo que está escrevendo a carta, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Já tem algo aqui que nós podemos conversar e pensar, né? Não foi por vontade própria, não foi o próprio Paulo que se intitulou um apóstolo, não é algo que ele mesmo requeriu para si, mas é algo que vem da vontade de Deus. Então ele é Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus.
É interessante, irmãos, de repente nós podemos pensar, caramba, é porque ele é apóstolo, né? Então por isso que é pela vontade de Deus. Então ele podia ser, de repente, um missionário, né? Ele era um pastor pela vontade de Deus. Ah, mas eu não, eu sou um professor. Ah, eu sou uma dona de casa. Você está pensando aí, de repente, ah, eu sou um caminhoneiro. Mas, irmão, é interessante, irmã, também saber que Deus nos escolhe para sermos as coisas que somos hoje, de repente, e ainda assim nós podemos ser aquilo pela vontade de Deus. O que você é ou o que você faz, isso pode ser pela vontade de Deus e para adorá-lo. E não só para adorá-lo, você vai ver aqui que Paulo fala, né, pela vontade de Deus, ele está escrevendo aos santos em Éfeso. Então ele está usando aquilo que Deus escolheu ele para fazer, aquilo que Deus separou ele para ser, e ele está usando aquilo para abençoar outras vidas. E meu irmão, minha irmã, tenha certeza que você pode usar a sua profissão dessa forma. Não só a profissão, mas tudo o que você é. Né? De repente, hoje, nesse tempo de pandemia, você está ali preso dentro de casa, de certa forma, né? Tendo que ficar ali, muitas mães tendo que educar os seus filhos não só na educação do lar, mas também na questão da educação, ensino também, né? Então você hoje é a educadora de Deus, dos seus filhos, desculpa. Você é a pessoa que Deus escolheu para estar com os seus filhos nesse tempo de pandemia e ensinar-lhes. Ensinar-lhes não só os preceitos do Senhor, a palavra de Deus, as coisas da vida, mas também ensinar-lhe nesse momento um pouco da parte escolar mesmo, tá? Então, você caminhoneiro que está aí na rua em meio à pandemia ou qualquer outra profissão, o Senhor te colocou. Você está nessa profissão pela vontade de Deus e você pode usar isso para agradar ao Senhor, para abençoar outras pessoas também. Tá? Mas aí você pode pensar, Rafa, eu estou nessa profissão porque eu não estudei, ou eu faço isso não é pela vontade de Deus, eu faço isso porque é o que dá dinheiro. Mas aí você mesmo precisa começar a mudar esse pensamento, e nós vamos ver um pouquinho sobre isso aqui no verso 3. Você faz o que você faz, e você pode fazer o que você faz para adorar a Deus, e para abençoar outras pessoas também. Pense nisso. Tudo aquilo que você faz, tudo que façamos como para o Senhor, dando a Ele graças por tudo que fizemos. Vamos continuar aqui, para não me demorar tanto, né? Aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo. Então, Paulo está escrevendo para crentes. Nós vimos, se você já ouviu aqui, né? Nós vimos o versículo 2, 3, 4 e 5 falando coisas sobre salvação, sobre escolha, eleitos do Senhor. E você vai pensar, é uma palavra evangelística, não é para mim. Paulo está escrevendo essa carta a cristãos. E a salvação do Senhor, ela precisa estar em nosso coração. As bênçãos acompanhadas da salvação do Senhor precisa estar em meu e no seu coração, meu irmão. Não só no momento da conversão, não só quando nos arrependemos e nos entregamos ao Senhor, mas todos os dias da nossa vida. Nós somos escolhidos pelo Senhor para passar a eternidade com Ele. E os frutos dessa escolha já nos alcançam nesse momento em nossa vida. E aí isso pode mudar a nossa vida se tivermos a percepção certa disso e se colocarmos isso diante de Deus. Quer ver? Vamos continuar aqui então. No versículo 2 diz assim: que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Paulo começa com a sua saudação comum, né? Que é a graça e a paz, a saudação que nós usamos muitas vezes na igreja, né? Graça e paz, meu irmão. Então que você entenda que primeiro a graça do Senhor nos alcança, o seu poder para nos livrar do pecado, o seu poder para nos tirar de uma vida desgraçada, uma vida sem Deus, uma vida na lama. E depois, quando esse poder nos alcança, quando essa graça é derramada sobre nós, nós temos paz. Então isso é algo que eu quero derramar sobre você, eu quero desejar sobre você. A paz de Deus, a paz da soberania de Deus, aquela paz que vai contra toda a questão territorial, toda a questão que estamos vivendo histórica ou no momento. Ela não depende disso. A paz do Senhor, a graça do Senhor te alcance, ou seja, o poder, aquilo que não vem de nós, aquilo que nós não merecemos, alcance você e no seu coração seja derramado paz. Se nós lembrarmos o texto de João 20, os discípulos estavam encarcerados, presos,
por si mesmo, né? Eles se fecharam ali numa casa logo depois da morte de Jesus. No terceiro dia, eles estavam dentro de um quarto fechado, numa sala, diz ali em João 20. E aí Jesus de repente aparece no meio deles e diz: paz seja com vocês. Imagina, irmãos, aqueles corações quebrantados, contritos, com medo, porque os romanos estavam perseguindo, as mulheres disseram que o corpo tinha sumido, então com certeza a guarda iria até eles, porque já tinham esse rumor de que os discípulos iam sumir com o corpo, e eles estavam com portas trancadas ali, com medo, e Cristo aparece e diz: paz seja com vocês. Irmãos, essa palavra do Senhor vale pra gente hoje. Em dias de pandemia, em dias de repente de angústia, em dias de escassez de trabalho ou até mesmo de dinheiro, o Senhor diz: paz seja com vocês. Que a paz que excede todo entendimento habite o seu coração, meu irmão, independente da situação que você esteja passando, seja uma situação de luto, seja uma situação de dor, ou até mesmo, de repente, uma situação de alegria, que a paz do Senhor, não a ansiedade, não as coisas desta terra, que esta paz esteja com você. Bom, e continuando então, em Cristo, sabemos que essa paz só está em nós porque temos Cristo. Já vai ficando o meu convite aqui para você que nos ouve, que tem nos acompanhado, mas que ainda não tem entendido esse chamado do Cristo. Que essa noite você abra os seus ouvidos, porque Cristo Jesus tem batido a porta do seu coração, Ele está te chamando. E como vamos ver aqui mais à frente, de repente você é um daqueles que Ele elegeu lá na eternidade, antes da criação do mundo. E você ainda não tem dado ouvidos ao Senhor, mas quem sabe essa noite é a noite que o Senhor escolheu, para que os seus ouvidos se abram e entre no seu coração a mensagem da cruz. Vamos continuem conosco. O versículo 3 vai dizer assim, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, irmãos, está nos convidando aqui. Isso começa como se fosse um salmo. Para os judeus é algo que é um chamado à adoração. Bendito seja o nosso Deus e Pai. Você vê muitos salmos com essa expressão, né? Bendito seja. Essa é a minha versão, como eu disse, a Nova Almeida atualizada. A nova versão transformadora, ela vai dizer assim: todo o louvor seja a Deus. Então Paulo está nos chamando a um tempo de louvor. E interessante que Paulo, irmãos, nesses versículos de 3 a 14, ele vai abordar em forma de louvor tudo o que ele vai detalhar na carta depois. Então é como se fosse assim, sabe quando você vai clamar ao Senhor por algo, você está orando por uma cura, você está orando por uma solução de um problema, você está orando por uma intervenção divina, mas aquela sua oração ela já começa com uma oração de louvor, porque você sabe que o teu Deus é aquele que pode fazer aquilo que você está pedindo. É aquele que pode alcançar aonde você não consegue alcançar. Então você começa aquela súplica sua com um louvor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja louvado, Senhor. E também confirmando aqui a vinda de Cristo carnalmente, né? Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo, o homem que veio para salvar e remir aqueles que reconhecerem a Cristo como pecador. Então, nesse momento, irmãos, de pandemia, eu aconselho você, eu convido você a voltar aos seus olhos para o Senhor, porque Ele é bendito, Ele é digno de louvor. Tem uma frase muito interessante de John Piper, e essa frase, ela precisa estar em nossos corações. Ele fala sobre o nosso tempo com Deus, que nós nos devemos separar um tempo, nós devemos separar um lugar e nós devemos aparecer. E eu queria chamar a tua atenção nesse sentido, já aplicando o texto, meu irmão. Nesse tempo de pandemia, como tem sido o seu tempo com o Senhor? Você tem tido tempo, você tem separado um tempo para bendizer ao Senhor no seu dia, mesmo ainda antes de pedir, mesmo ainda antes de obter uma resposta, você bendizer e louvar ao Senhor, o Deus de toda a criação, porque Ele é o único capaz, Ele é o único que tem poder de atender ao nosso clamor. Então, bendiga ao Senhor, dê glórias ao Senhor, louve ao seu nome, cante aleluias a Ele, porque Ele é digno de receber o seu louvor. Separe um tempo, meu irmão, separe um lugar
e apareça. Muitas vezes no nosso dia, mesmo em pandemia, de repente eu digo assim, eu estou em casa, eu estou trabalhando de casa, dando aulas de casa, em algumas escolas o horário foi reduzido, mas no nosso dia a dia às vezes não nos sobra tempo. E isso é muito verdade, meu irmão. Se você não separar um tempo, se você não separar um horário, se você não comparecer a esse compromisso, dificilmente você vai conseguir ter uma vida constante de oração, uma vida constante de contemplação a este Deus, que é muito digno de louvor, muito digno de ser adorado. Contemple ao Senhor, exalte ao seu nome. Rafa, mas por que eu vou exaltar ao Senhor? Né? Ele começa ali dizendo, bendito seja o Deus e Pai. E aí depois ele vai dar o motivo. Que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ah, meus irmãos, ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E quando Paulo fala aqui de todas as bênçãos espirituais, ele está de olho na eternidade. Ele está falando das bênçãos de Jesus, que está sentado à direita de Deus, que um dia há de vir nos buscar. Todas essas bênçãos. E durante a carta, como eu disse, ele vai explicar mais o que são essas bênçãos. E eu quero meditar aqui com vocês. A primeira das bênçãos nós podemos tirar de fora da carta, de dentro dela também. Mas se você pensar comigo, você não precisa abrir aí o texto de João 17, no verso 3, saindo da boca de Jesus, ele diz assim, vou ler aqui, desculpa, eu achei que eu tinha anotado ali, não tem? Vou abrir aqui, deve aparecer, talvez apareça por você aí na tela, se eu tive tempo eu coloquei aí na sua telinha, tá? Se não, acompanha comigo aqui. Então, João 17, o versículo 3, vai dizer assim, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Então é Jesus orando a Deus, falando a Deus, que conheçam a ti, Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, ele mesmo, a quem enviaste. Então essa é a verdadeira vida eterna. Essa é a principal das bênçãos espirituais. Como Paulo aqui está falando a cristãos, ele entende que as pessoas já reconheceram isso. Elas já conhecem ao Deus verdadeiro e já conhecem a Jesus Cristo, aquele quem Deus enviou. E você que está aí do outro lado, você já conhece esse Deus? Você já está buscando Ele como seu Senhor e Salvador? Fica aqui mais uma vez essa palavra a você. Abre o seu coração, peça para que esse Jesus te revele essas ricas bênçãos, tá? E novamente, para você que é cristão, essas bênçãos em Cristo, você já tem nova vida em Cristo, meu irmão. E essa vida em Cristo, ela tem um segmento de santificação. Nosso pastor fala sempre sobre isso, né? Fomos salvos, fomos feitos santos, estamos sendo santificados e seremos santificados na glória. Então, fomos salvos, somos salvos, estamos sendo, neste momento, salvos e seremos. Como assim, Rafa? Então nós sabemos que houve ali um lavar do Senhor que transformou nossas vidas um dia, quando nós entendemos essa verdade sobre a crucificação e ressurreição de Cristo, que Ele morreu no meu lugar para ser derramado pelos meus pecados. Quando eu entendo isso, eu aceito Ele como meu Senhor e falo, meu Deus, eu por mim mesmo não posso me achegar a Deus, somente por Cristo. Como Paulo diz aqui nesse texto, dos versículos 3 até o versículo 14, ele vai referir-se 6 vezes que estamos em Cristo, que essas bênçãos são em Cristo Jesus. Então que você, na sua vida, reconheça que você precisa estar em Cristo para desfrutar das bênçãos espirituais. Meu irmão amado, não há outra forma de construirmos a nossa vida com Deus sem ser com Cristo. Eu quero rapidinho ver com vocês algumas dessas bênçãos. Quais são as bênçãos? Cada uma delas, meu irmão, daria uma pregação. Mas eu vou passar com você aqui nos versos da carta de Efésios, só para citar quais são. E de repente, você vai ler aí durante a semana e ela vai falar ao seu coração. E também depois, você com certeza já ouviu mensagens sobre elas e nós podemos meditar sobre essas bênçãos. Bom, nós vemos que uma das bênçãos espirituais, como eu já falei, é a nova vida. Se você puder aí abrir comigo, lá em Efésios também, no capítulo 2, os versículos 4 e 5, ele vai dizer assim, deixa eu chegar lá que eu estava em João, Efésios 2, capítulo 4, Efésios 2, versículo 4 e 5, diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, Deus nos amou, lá na eternidade, Ele te amou,
Ele me amou. E estando nós mortos em nossas transgressões, ou seja, ele nos amou quando ainda estávamos mortos. Por quê? Porque ele olhou pelo sacrifício da cruz de Cristo. Ele não olhou para os nossos pecados, porque senão ele não poderia nos amar. Mas aquele sacrifício que nos torna puro, ele olhou através de Cristo. E assim ele nos amou. E em nossas transgressões, ele nos deu vida juntamente com Cristo, mesmo estando nós mortos, ele nos deu vida. Essa é a primeira bênção espiritual. E você já tem vida com Cristo Jesus. Aceite a vida, receba do Senhor a vida. E muitas vezes você que é cristão tem essa vida, mas vive como morto. Como está isso em você? Como você tem vivido? Como vivo em Cristo, como uma nova criatura? Ou ainda tentando se desarraigar das coisas da carne, muito preso à sua velha natureza, irmão. Lembra, meu irmão, vai falar mais à frente aqui que nós fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis. Meus irmãos, esse irrepreensíveis é o lavar do Senhor, ele nos faz sem mácula, não somos nós. A santidade também é fruto da graça de Deus agindo em nós, mas isso é uma coisa crescente. Ela não pode ser, ela não é algo que aconteceu somente ali na nossa conversão. Na conversão fomos selados e fomos tirados da condenação eterna, mas vamos vivendo uma vida em que as bênçãos espirituais vão sendo derramadas e nós vamos absorvendo e crescendo com Deus. E como está esse crescimento em sua vida, meu irmão? Como você tem visto esse crescimento em sua vida? Ele existe? Ele está acontecendo? Se não, o porquê disso, meu irmão, só pode ser porque nós estamos distantes daquele que pode derramar as bênçãos espirituais sobre nós. Se aproxime dele, porque ele quer dar de graça, ele quer dar com abundância o seu Espírito Santo a nós. Então se aproxime dele, meu irmão. Outra bênção que temos ali é a paz. Então, depois da graça, depois da nova vida, nós temos a bênção da paz. No mesmo capítulo 2, os versículos 13 e 14, vão dizer assim, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Como eu já disse, pelo sangue fomos aproximados, porque Ele é a nossa paz. Meu irmão, minha irmã, o Senhor é a tua paz. Mesmo em dias de angústia, o Senhor é a tua paz. Eu desejo isso a você e continuarei desejando, que a paz esteja contigo, que a paz do Senhor nesse momento habite o teu coração que está angustiado, que está duvidoso, que está sem crer que o Senhor é aquele que pode transformar, que a paz do Senhor habite em seu coração, que primeiro a graça dele te alcance, aquele poder te alcance para te renovar e a paz seja derramada em ti. Depois da paz, nós temos acrescentado em nós o conhecimento, o enchimento de Deus. O capítulo 3, no versículo 16 e 17, vai dizer assim pra gente, olha, vamos lá, o versículo 16, o Paulo, orando pelos Efésios, ele diz, peço a Deus, segundo a riqueza da sua glória, que ele conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante ao seu Espírito, o Espírito Santo, no íntimo de cada um de vocês, e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando enraizados e alicerçados em amor, para que vocês possam compreender, o 18 vai dizer, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Então, irmão, que em Cristo você possa crescer, que em Cristo você possa conhecer cada vez mais o nosso Deus e Pai. Você possa desfrutar, meu irmão, um pouco mais dessa volta do Senhor. Você consegue entender isso? Quando nós aceitamos a Cristo, nós estamos sendo preparados para a vinda do Senhor. O nosso corpo, ele está aqui, ele ainda é carnal, mas o nosso espírito, ele está sendo preparado para o porvir. Então, aquelas bênçãos espirituais que estão preparadas para nós, lá na eternidade, nós começamos a experimentar aqui, para que o gostinho da eternidade possa vir em nossa boca. Para que cada vez mais e mais nós venhamos desejar como Paulo, o viver para mim, o morrer para mim é Cristo. Ele preferia estar com Deus, ele diz, eu prefiro estar com o Pai,
mas estou aqui por causa de vocês. Então ele ficava porque ele sabia que ele tinha um propósito, que ele era um apóstolo do Senhor, ele tinha que levar aquela mensagem. Então, meu irmão, que o seu coração anseie pela eternidade, anseie pelo gozo eterno, anseie por não estar mais preso a esta carne pecaminosa, que o pecado te deixe angustiado, que a possibilidade de pecar em meu coração e em seu coração traga nojo, e que nós venhamos desejar as bênçãos espirituais a cada vez mais. Também as bênçãos espirituais, além de nos dar nova vida, além de nos dar paz, além de nos trazer enchimento, elas nos traz unidade. Ela nos traz unidade em Cristo. Lá no capítulo 4, no versículo 17, nós vamos ver um pouquinho disso, que podemos ser um. Diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Desculpa, eu errei o verso aqui, irmão. Isso aqui não é a unidade. Eu estou falando aqui sobre a transformação, a nova natureza, tá? Eu pulei ali o versículo. Então, esse verso, ele fala sobre a nossa nova natureza. Então, você tem uma nova natureza. E essa natureza, ela está sendo evidente, meu irmão, em sua vida? Pergunta para sua esposa, homem. Pergunta para sua mulher, homem. Pergunta para o seu marido, mulher. Pergunta para o seu pai, você que é filho. Essa nova natureza está evidenciada. Isso é o versículo 17 do capítulo 14. Isso, portanto... Desculpa, o versículo 17 do capítulo 4. Desculpa, irmãos, a gente fica ansioso aqui e nervoso. Digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ah, irmãos, como temos vivido nesses dias? Estamos na vaidade dos nossos próprios pensamentos? Estamos simplesmente deixando-nos levar por aquilo que está em nossa mente, aquilo que vemos nas redes sociais, ou essa nova natureza, ela tem crescido, ela tem aparecido, porque Cristo está em nós, porque o Espírito Santo, como lemos há pouco atrás, está sendo derramado sobre nós. Então é isso que é o desejo do Senhor para nós. É o desejo do Senhor. É desejo também do Senhor que vivamos. É desejo do Senhor que vivamos também como imitadores de Deus. Que vivamos como eternos. Olha o capítulo 4, o versículo 1, que vai dizer: por isso, eu, prisioneiro de Cristo, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação com que foram chamados. Nós fomos chamados a uma vocação, e essa vocação é para sermos santos e irrepreensíveis no amado. E Paulo nos exorta a vivermos dessa maneira. Meu irmão, viva dessa maneira. Se abstenha das coisas deste mundo. Se abstenha daquilo que é pecaminoso, pois tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Irmãos, há coisas que não convém. Não convém você passar o dia inteiro na frente da TV ou no celular. Não convém. É lícito, você pode fazer isso. Não convém você pensar em entretenimento em primeiro lugar. Não convém. Essas coisas não são lícitas, mas será que convém? Não convém, meu irmão. Convém que busquemos viver de maneira com que essa nossa natureza venha a ser cada vez mais transformada. E por último, e na verdade o que você vai ter que ver aí primeiro, essas bênçãos espirituais, elas falam sobre o nosso lar. Elas agem em nosso lar, isso vemos ali no capítulo 5. Porque nós somos imitadores de Deus, vai começar o capítulo 1, sejam imitadores de Deus, e depois ele vai começar a falar a maridos e às esposas para que vocês vivam de uma forma diferente. Homem, leia ali aquele capítulo, versículo 5, 21 aos seguintes, entenda que Deus está chamando você para amar a sua esposa como Cristo amou a igreja de maneira sacrificial, dando preferência a ela do que a você mesmo, irmão. Pensa nisso, mulher submissa ao seu marido, aquele homem que tem uma missão do Senhor em seu coração. Né? Ajude ele nesse sentido, a missão de guardar a sua casa, proteger o seu lar, prover a sua família. E com o Senhor nós somos capazes, meu irmão. Vou terminar aqui, já estou me estendendo. Os versículos 4 e 5 vão dizer assim, voltando lá no capítulo 1 agora. Volta comigo. O capítulo 4 diz: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo. Meu irmão e até meu amigo que nos ouve, o Senhor escolheu os seus lá na eternidade. Não conseguimos entender isso.
antes da criação de tudo. Antes de Adão e Eva aparecer aqui, o Senhor já tinha te escolhido para fazer parte da aliança, da nova aliança com o Senhor, para ser um remido, um lavado no sangue de Cristo. Mas talvez você que está aí do outro lado ainda não reconheceu isso. Você é um escolhido do Senhor que está vivendo de uma forma que não é a que o Senhor quer. Seja você crente ou não, desta vez eu falo. Se você ainda não é cristão e tem, através dessa palavra, entendido que o Senhor está te chamando, que o Senhor te escolheu lá na eternidade, que há um desejo no seu coração pelo seu amado, você tem sentido isso nesses dias, de que o Senhor tem te chamado para estar perto dele, você precisa reconhecer isso. Reconheça em seu coração que você precisa de Cristo. Chame Ele para habitar em seu coração, porque você foi escolhido na eternidade para ser santo. Não é para ficar revirado no pecado, não é para ficar revirado em dívidas, não é para ficar aí preso às coisas dessa vida, à concupiscência da sua carne, ou seja, às paixões da sua carne. Mas você foi chamado, foi escolhido para viver uma nova vida com Cristo. E crente, você que não tem desfrutado dessa nova vida, vamos orar sobre isso nesse momento. Coloque o teu coração para que você consiga, pelo Senhor, pelo seu Espírito Santo, viver uma vida de forma santa e irrepreensível, porque esse é o chamado do Senhor. Foi para isso que Ele te escolheu. Você vê o versículo, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos, separados, selados, não seremos condenados na última condenação, no julgamento final. Nós somos santificados em Cristo. Viva de acordo com a sua vocação. Ore comigo nesse momento, meu irmão. Vamos encerrar por aqui, eu não quero me estender demais. Coloque o seu coração diante do Senhor. Fica aqui de novo o meu conselho, leia essa carta durante a semana, amém? Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Pai, porque há tantas bênçãos espirituais disponíveis para nós. E nós, de repente, Deus falando por mim, estamos tão distantes de desfrutar dessas bênçãos. Deus, partindo da questão de te bendizer, de te louvar, Deus, conserta o nosso altar, Deus. O altar da adoração, o altar da entrega ao Senhor, Deus, nesses dias. Que nós, como cristãos, possamos nos entregar ao Senhor, bendizer ao Teu nome, colocarmos à disposição do Espírito Santo para Ele nos encher e nos transformar, para que venhamos viver da maneira digna, Deus, a nossa vocação. É assim que eu peço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu peço isso ao Senhor. Que assim seja a todos os meus irmãos. Amém. Meus irmãos, que a paz e a graça, na verdade, que a graça do Senhor e a paz esteja sobre você. Não só hoje, mas por essa semana. E que o Senhor fale ao teu coração. Que Ele possa abençoar o teu caminhar, onde você for. Que Ele abençoe a tua entrada e a tua saída. Que Ele te livre, a você e a sua família, desse vírus. E de todas as ciladas do maligno nessa terra. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua semana. Amém. Fique na paz.